E nós poderíamos até dizer mais, que a nossa relação com Jesus seria superficial, irreal, se não fosse fundada na nossa relação com o Pai. Isso aqui é fundamental, eu vou repetir. O nosso relacionamento com Jesus, ele será superficial, ou até mesmo irreal, se nós não tivermos relacionamento com o Pai. Porque ora, se só vai a Jesus quem escuta o Pai, só vai a Jesus quem é atraído pelo Pai, como é então que eu posso ir a Jesus e ter um relacionamento com Jesus, se eu não tenho um relacionamento com o Pai? Então, meus irmãos, nós somos chamados, nós somos convidados, nós somos instruídos por Jesus a ter esse relacionamento com Deus Pai. Na nossa oração, lembremos-nos, o nosso Deus, você vai dizer, Padre, mas Deus é um só. Sim, Deus é um, mas em 3 pessoas, e a pessoa do Pai não é a pessoa do Filho, a pessoa do Filho não é a pessoa do Espírito Santo. Então, parafraseando Santa Elizabeth da Trindade, nós podemos dizer o quê? Que é o meu divino 3. Então nós precisamos aprender a nos relacionar com as 3 pessoas divinas da Santíssima Trindade. E Jesus, ele como que desperta o nosso desejo para que nós sejamos dóceis, para que nós sejamos instruídos pelo Pai. Vejamos aqui no versículo 45, Jesus diz assim: está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ele aqui está se referindo ao Pai, todos serão discípulos do Pai. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Ele enfatiza, vou aqui retornar, versículo 44, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Aí vem o versículo 45, está escrito nos profetas, todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai, então tem que ter relacionamento com o Pai, tem que ter intimidade com o Pai, tem que ser dócil para, ouvindo o Pai, fazer o que Ele nos manda. Então, ora, todo aquele que escutou o Pai e por Ele foi instruído, só o filho, só quem é dócil se deixa instruir. Um filho desobediente não é instruído pelo Pai. Um filho distante não pode ser instruído pelo Pai. Então, todo aquele que ouve o Pai e por ele é instruído, virá a mim. Então, percebe que o nosso relacionamento com Jesus, ele precisa ser precedido pelo nosso relacionamento com o Pai. E, meus irmãos, isso aqui pode ser que você olhe para a sua vida e diga: não, Padre, eu tenho uma vida de oração com o Pai, com a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Ótimo, graças a Deus, mas nem sempre isso é verdade. Você recebe Jesus na Eucaristia e você pensa que é só Jesus que você recebe. É verdade, você recebe apenas o corpo e o sangue de Jesus, porque afinal de contas, só a segunda pessoa da Santíssima Trindade tem corpo e sangue. Mas nós recebemos na Eucaristia a Trindade, nós comungamos a Trindade. Então nós precisamos então abrir o nosso coração para que cresça essa intimidade com o Pai, porque somente assim nós faremos comunhão verdadeira. Aqui já é um segundo passo, né? Eu estava falando que para que o nosso relacionamento com Jesus seja profundo, seja real,
eu preciso ter o meu relacionamento com o Pai, porque todos precisamos ser discípulos do Pai. E quem não escuta o Pai, não será por ele instruído e não poderá ir a Jesus. Mas aí vem o segundo passo: quem não se relaciona com o Pai, acaba por não fazer uma comunhão verdadeira. Então existe esse relacionamento de comunhão e a Santíssima Trindade. Por quê? Porque é o Pai quem gera em mim um coração semelhante ao do seu Filho. Nós podemos aqui nos recordar de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Ora, e quem é que vai gerar em mim um coração semelhante ao coração de Cristo? O Pai, na potência do Espírito Santo. Então, para que eu faça comunhão, eu preciso de alguma maneira ter um coração semelhante ao de Jesus. E quando eu comungo, o meu coração se torna ainda mais semelhante ao de nosso Senhor. Percebe que aqui é um círculo virtuoso. Isto é, para que eu faça comunhão, eu preciso ter um coração semelhante ao de Jesus. Vamos lá? Eu preciso estar em estado de graça. Para que eu possa receber a comunhão, eu preciso estar em estado de graça. Eu preciso, de alguma maneira, querer viver a vida de Jesus. Eu preciso estar disposto a obedecer os mandamentos de Deus. Então, para que eu faça comunhão, eu preciso estar instruído pelo Pai. Um coração semelhante ao de Jesus. Querer ser discípulo do Pai, obedecer os seus mandamentos, renunciar aos pecados na minha vida. E aí, quando eu faço comunhão com Jesus, o meu coração se torna ainda mais semelhante ao de Jesus. E aí eu me torno ainda mais discípulo do Pai. E aí eu me predisponho a fazer uma comunhão mais profunda com Jesus. E aí o meu coração se torna mais semelhante ao de Jesus. E aí eu me torno mais obediente ao Pai. Porque assim é o coração do Filho. Eu não vim fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai, a vontade daquele que me enviou. Quando Jesus diz que todos devemos ser discípulos do Pai, é porque Ele primeiramente foi discípulo do Pai. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor, a vossa vontade, meu Pai.